E aqui do lado, uma casa branca, fica bem ao lado da Casa Verde, mora a Raquel, que viveu... Seja bem-vinda a esse canal, veja na íntegra o que essa vizinha diz sobre o atirador de Novo Hamburgo. Que notícia triste é essa que aconteceu em Novo Hamburgo. Eu fiquei pensando, eu quero falar um pouco aqui, trazer para vocês vídeo das matérias, dos vizinhos, até mesmo de um policial que conta tudo o que aconteceu. Mas quando eu vi o relato de um policial dizendo que eles foram ali atender um chamado porque o filho estava maltratando o pai e a mãe, quando eles estavam ali atendendo o pai, o homem veio e atirou. Foi bem assim que eu entendi que o policial disse. Será que houve uma falha aí da guarda militar? Não sei, mas ainda tudo vai ser esclarecido. O que se sabe é que esse homem, ele manteve a família em cárcere privado por 9 horas. Ele matou o pai, ele matou a mãe, quer dizer, ele atirou na mãe, a mãe está em estado grave, ele matou o irmão e matou um policial que era casado e tinha um bebezinho ali, um filho recém-nascido. É muito triste, um policial novo, o pai já na faixa dos seus 70 anos. Eu fico imaginando, né? O pai e a mãe criam o filho com tanto carinho, com tanto amor, e é isso que recebe. Porque biblicamente já se fala sobre o matricida e o patricida, que mata o pai, mata a mãe. É o perverso. Que esse homem, ele já tinha problema de esquizofrenia. E por como que ele teve acesso a tantas armas? E eram armas legalizadas, né? Ele fazia coleções. Mas será que não fizeram uma avaliação desse homem, que ele não tinha condição de ter arma? Até o presidente Lula também se pronunciou a respeito disso. Mas, infelizmente, as hostes malignas, as hostes do mal estão aí. Eu vejo assim que não é só também problemas psicológicos, mas problemas gravíssimos espirituais. Lamentável, né, para o restante da família ver toda essa tragédia, porque com certeza esse homem que morreu, que fez isso, ele tem tios, tem tias, outros familiares. Que decepção, que tragédia, que absurdo acontecer algo terrível dessa forma. Então, assim, fica também um alerta às famílias que têm pacientes, que têm familiar com essa questão, que deve sim denunciar o quanto antes, que deve tomar cuidado, deve se precaver. É terrível. Você vai ver agora, que eu vou mostrar para vocês, um relato da vizinha, que não paravam de os tiros de acontecer. E também um relato deste policial. Deixe o seu comentário, tá bom? Se não é inscrito nesse canal, se inscreve, compartilha, ativa as notificações. Então é isso aí, o diabo não está brincando, o inimigo ele é astuto, é terrível, e ele veio para querer destruir, ele veio para destruir. Então, é necessário muita prevenção, muita precaução, sabe? E as leis, as medidas devem ser mais rígidas, rigorosas, né? Porque quem tem armas em casa é preciso ter uma lei muito severa e não liberar de uma forma assim tão fácil para qualquer pessoa. Foi vocês, tá bom? Fiquem na paz. De forma totalmente inesperada, o agressor começa a efetuar disparos de arma de fogo, tanto na sua família quanto nos policiais que estavam atendendo a ocorrência. A partir desse momento, foi solicitado apoio, outras viaturas deslocaram para o local e ele permaneceu, né, dentro da residência. Dessa ação, resultou então com 7 policiais militares feridos, um policial, nosso irmão de farda, em óbito, 4 cidadãos, né, civis feridos também, um deles em óbito, o pai do agressor. Há poucos recebemos a informação que o irmão dele também veio a óbito no hospital. E também um guarda municipal ferido, que se encontra em atendimento. Após a tentativa de negociação, conversa, aproximação, em nenhum momento ele foi receptivo. Conseguimos encontrar alguns contatos, né, número de telefone que seriam dele. Tentamos contato via telefone, também não foi possível esse contato por telefone. E todo momento que se tentava uma interação,
para resolver a ocorrência da melhor forma possível, se começavam novos disparos. Agora, no início da manhã, ao finalizar a ocorrência, conseguimos verificar, né, que ele estava caído no interior da residência. Uma equipe do BOP entrou na residência, fez uma varredura e, após não haver resposta mais do agressor, foi acionada a equipe da SAMU, que entrou e confirmou o óbito então dele. A gente sabe então se ele se suicidou, é isso, comandante? Nós não temos como informar a natureza do óbito dele. E aqui do lado, uma casa branca, fica bem ao lado da Casa Verde, mora a Raquel, que viveu praticamente tudo, desde as 11 da noite de ontem até agora de manhã. Eu queria, Raquel, que tu contasse ao vivo na Rádio Gaúcha tudo que tu ouviu e tudo que tu presenciou nessas últimas horas. Bom dia e obrigado por falar conosco. Bom dia. Bem, nós estávamos já deitados na cama, porque a situação iniciou mais ou menos, eram 11 horas da noite. E aí nós escutamos, assim, algumas vozes, mas, porém, inicialmente, nós não achávamos que se tratasse de uma situação tão grave. E aí, como nós começamos a escutar tiros e continuaram as vozes, nós corremos para a frente da residência, e a gente imaginou que fosse, então, um assalto. Mas, depois, e a gente voltou rapidamente, assim, para dentro, porque nós percebemos que na frente do automóvel, tinha um automóvel vermelho, tem ainda um automóvel vermelho em frente à residência, havia um corpo, no pátio havia outro. E começaram inúmeros tiros, eram tiros que não paravam mais, e aí a gente procurou se resguardar, então, na parte da residência, assim, deitado no chão, no quarto dos meninos. Logo foi feito diversos disparos na janela da frente da nossa residência, pegou no roupeiro do meu filho, quebraram, assim, vários vidros da minha residência, sacada, o carro do meu esposo, enfim. Na minha casa está cheio de vidros no chão. E aí que começou logo a polícia, veio diversas polícias, então eles deram 100% assim, a assistência, e a gente agradece muito pelo trabalho deles, assistência, e a gente começou a perceber que as pessoas começavam a ligar para nós, que o caso era tão sério que já estava nas redes, né? Sociais, assim, enfim, nos noticiários. E foi tiro a noite inteira, muito tiro, muito tiro. Quando nós achávamos que ia parar, era mais tiro e mais tiro e mais tiro. E nós procurávamos, assim, fazer um rodízio na casa, porque inicialmente tudo começou na parte da frente, depois passou para os fundos, e aí a polícia entrou os fundos da nossa residência. Isso foi muito positivo, porque nós ficamos um pouco mais seguros, porque nós estávamos preocupados que a pessoa, então, que cometeu o crime fosse entrar na nossa residência, fosse pular para cá. Então, a gente ficou mais protegido. Só deixa eu interromper para perguntar, por acaso, além dos disparos, vocês ouviram alguma outra coisa, uma briga, uma discussão? Não, só no iniciozinho ali, perto das 11 horas, a gente escutou alguns gritos, mas não imaginávamos do que se tratasse. Porém, ao longo da madrugada, eu escutei a mãe dele gemendo. Nós não sabíamos se ela tinha sido baleada ou não, se ela estava gritando, tal. Guilherme, ela nos ouve? Ela não está ouvindo vocês agora, mas eu posso reproduzir a pergunta. Eu queria que ela descrevesse o momento, assim, pra gente ter uma ideia da quantidade de disparos. Acho que já dá pra ver o alcance, porque ela disse que chega na casa dela, mas se ela pudesse descrever pra gente, era algo que era muito disparo, era o barulho, queria que ela pudesse descrever, assim, o que ela consegue lembrar do momento. Raquel, a Kelly Matos está pedindo para a senhora detalhar ainda mais, se possível, a dimensão da quantidade de disparos. Por exemplo,
se dá para contabilizar quantos disparos ou por quanto tempo se ouviu os disparos durante a madrugada? Porque a gente sabe que parava, depois voltava, então dá para ter essa dimensão, assim, da quantidade de tiros que a senhora ouviu? Tinha muita bala naquela residência. Inicialmente eu achava que eram umas 400, porque era muito tiro a noite inteira, e elas davam mais ou menos um espaçamento de 20 minutos ao longo da madrugada. Inicialmente eram mais 30 minutos, mas era muito, e eram balas que não acabavam mais. Nós achávamos que ia finalizar e continuava. Mais ou menos ali pelas 5h30 da manhã que começou a dar uma amenizada. Foi uma madrugada, além de ser muito disparo, era constantemente, parava 20 minutos e depois disparo. Exatamente, Kelly. Só pra você ter uma ideia da quantidade de disparo, a gente tá aqui na porta da garagem da casa e a quantidade de balas chega praticamente até aqui. Meu Deus, a gente tá vendo uma foto agora na live que exatamente. É uma quantidade absurda. Meu Deus. Fotos do Ronaldo Bernardi que ele fez da casa e da quantidade de balas. Então, esses disparos, eles chegam e eles praticamente invadem aqui, né, a casa vizinha. E Raquel, eu queria perguntar a sua relação com a vizinhança. Se você conhecia, convivia com eles. O atirador, ele morava com os pais? O que você pode dizer da convivência? Olha, eu moro nessa residência mais ou menos há uns 5 anos. Eles são família muito séria, são extremamente caprichosos, são disponíveis. Inicialmente, quando eu vim morar aqui, eles me acolheram. Me acolheram super bem. Inicialmente, quando eu vim morar aqui, foi o que ela disse. Agora a gente está mostrando uma imagem da casa. Eu vou pedir para live o telhado destruído, vários furos na parede. Voltar naquela imagem das balas no chão. Tem uma entrada do Léo Bartz, da RBS TV, no programa do Kovalik, na madrugada, hora 1, em que ele tá ali já se despedindo do apresentador e Kelly começa uma série de tiros atrás dele, e aí o Kovalik e eles se assustam, claro, porque a quantidade era isso que ela estava relatando. É impressionante, não para mais, é muito tiro. Há muitos disparos e incessantemente. Ela dá um intervalo de 20 minutos, depois tiro, disparo. Porque a gente se pergunta, né? Mas como tantas pessoas feridas e veio uma informação antes de 4 armas que ele tinha registradas, legais, vamos colocar assim, né? Isso. Também me pergunto isso, né? Como pode uma pessoa com esta condição ter acesso... Porque o acesso à arma, nós nem vamos entrar no mérito se é favorável, se não é favorável, não é isso. Mas os exames psicotécnicos e que envolvem o acesso a um instrumento que mata uma pessoa, eles naturalmente precisam ser razoavelmente, Potter, contundentes. E é uma pessoa que tu vê que tem um grau de desequilíbrio evidente, tinha acesso a 4 armas. E armas grandes, né? Eram 2 pistolas, um rifle, e a outra, não me lembro agora se era uma escopeta, se era um fuzil. Mas enfim, eram 2 armas maiores e 2 pistolas. 4 armas? Você tem pelo menos 6 policiais feridos, sendo 2 em estado grave, um agente da guarda municipal, um pai de um bebê de 45 dias. Morto. Não tem, assim, a gente fica perplexo com o tamanho da brutalidade, da violência, do acesso ao armamento por uma pessoa com essa condição. Meu Deus do céu.